Eu nem percebi. Ok. Claro que não, bebê. Tem mais um. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o outro. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais leve, eu vou abrir o outro só para tirar dúvida, tá? Ok? Bacana? Aí eu libero faltando 15 para as meninas pegar o ônibus, chegar em casa ainda hoje. Sério? Dá o tempo de você sair, chegar lá e pá! Então, já que a gente, pessoal, vocês estão vivos aí? Tá sobrevivendo? Que o pessoal aqui da sala, eu tô ressuscitando eles, entendeu? Ai, que isso, gente? Então, para ficar uma coisa mais light, vamos para um caso clínico, só para a gente respirar? Pessoal de casa, vocês concordam comigo? Quer para um caso clínico? Já que a gente está falando de histeria? Bora. Sim. Senta que lá vem a história. Tan, taran, taran. Vocês lembram lá daquele negócio lá? Professor, a gente vai estudar sobre psicopatia? Vamos sim, Marco. Nós vamos chegar lá até semana que vem, tá? Então tá bom. Pode respirar fundo, esquizofrenia na veia. Ó, eu peguei o resumo, tá? Porque se eu pegasse o caso, a gente ia ficar até amanhã. Vamos conhecer a Dora. Dá para vocês lerem? Não, eu vou ler então para vocês, tá? Então, gente, isso aqui é o caso de Dora, né? Ela foi uma paciente de Freud. Pessoal de casa, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, tem algumas Sim, partes, tem umas partes que é muito voltado para a parte da psicologia, tá? Eu não vou me aprofundar, ok? Para não bugar a mente de vocês. Mas a gente vai focar no caso, nos relatos, entendeu? E na história do caso, ok? Isso aqui é para a gente tentar entender um pouquinho um quadro de histeria, algo que realmente aconteceu. Tranquilo? Então, bora lá. Eu peguei o resumo, né? Porque, igual eu comentei, o caso vai durar até amanhã. Então, o fragmento de uma análise de histeria é um relato do caso Dora. Que ocorreu o quê, gente? Então, em 1901, Freud já começou a se atentar, né? Para os comportamentos, o quê? Uma análise histérica. Com a duração de aproximadamente 3 meses, né? Publicado 4 anos depois. Então, depois de 4 anos do atendimento, que foi feita aí a publicação do caso. É um escrito crucial para o entendimento da importância da transferência em análise. Transferência, gente, é a relação do psicanalista com o paciente, tá? Tem que ter uma identificação. É igual quando você vai no médico. Você vai com a cara do médico, hoje o quê? Uma transferência, tá bom? Assim como uma ilustração, que a interpretação dos sonhos é análogo aos sintomas. Então, quem falou aí da questão dos sonhos, ó, e quiser ler a interpretação dos sonhos de Freud, vai dar uma ajudada. Então, vamos lá. Dora, 17 anos, foi levada ao consultório de Freud por seu pai, preocupado com sua saúde, após encontrar uma carta em que ela expôs não possuir desejo em viver. Então, era uma carta dela, literalmente, relatando aí uma questão, um desejo de fazer o quê? O suicídio, isso mesmo. Cadê? Cujo confronto culminou em um ataque de perda da consciência. Olha aí a perda da consciência parcial, não é mesmo? A jovem já apresentava uma série de sintomas, uns ligados ao corpo, outros relacionados à falta de disposição psíquica. Então, aqui de cara, a gente consegue perceber que é o quê? Isso, gente, é uma histeria, justamente. Vocês estão comigo ou vocês estão dormindo? Sai do celular. Estamos aqui, professora. Firme e forte, presente. Isso aí, eu vou começar a fazer, aqui na sala eu vou começar a ter uma caixinha, colocar o celular dentro da caixinha. Então, no início da análise, relata que a situação, além da sua capacidade de simbolização em que se encontrava. Na cidade B, sua família aproximou-se de um casal, né, que a gente vai denominar casal K.
ela supunha que seu pai mantinha relações amorosas com a senhora K, porque na época a mãe dela andava meio doente. O senhor K, que parecia consentir com o fato, a assediava. Então, gente, esse senhor K aqui, literalmente, né, eu acho que está nesse resumo, ele tentou forçar o abuso com a Dora. Um momento emblemático foi uma lembrança aos 14 anos, porque ele forçou um beijo, né? Tentou roubar um beijo dela, e isso gerou o quê? Um encontro traumático que deixou um enigma com sua relação com o próprio corpo. Ok? Outro posterior foi o quê? O encontro em um lago, na qual ele fez uma proposta amorosa e ela responde o quê? Agredindo fisicamente e fugindo. Então, eu acho que não tem contado, mas o que acontece? Esse senhor K, ele tinha uma loja e ele chamou a Dora e uma outra pessoa para ir nesse lugar. E aí ele desfez dessa outra pessoa e levou a Dora para o fundo dessa loja. E lá ele tentou agarrá-la. E ao tentar agarrar, ele tentou beijar à força, e ela, ao sentir o contato até mesmo com o pênis dele, né, isso remeteu também a um trauma relacionado. Eu não sei se vai relatar aqui, mas na história relata isso, ok? Então, você vê, diante de uma cena, né, isso acabou o quê? Prejudicando a Dora. O caso desenvolve-se em duas direções. Uma de admiração, né, que Dora mantém pela senhora K, porque era uma mulher de cuidados, né, introdutora do saber, lugar em que poderia esclarecer o quê? A sua incógnita. Outra é de ambivalência com relação ao seu pai. Então, uma relação de amor e ódio com a senhora K. De admiração, mas de ódio, por quê? Com suposto relacionamento com o pai, tá? Ficou verde, professora. Oi? A tela ficou verde. A tela ficou verde? Ficou. Uai, aqui tá normal. Dá uns cliques na tela, tá abrindo uns pedacinhos. Tô clicando. Clica mais pra cima. Abriu metade. Mais no Oi? topo da... Clica mais no topo da tela, Ei, abriu seu metade. compartilhamento de tela foi pausado. Deixa eu sair. Tentar entrar de novo. Cadê o caso do Origin? Apareceu? Apareceu. Isso. Então, vamos lá para o quadro clínico. Então, vale contextualizar a história da jovem. Ela encontrava-se em uma cômoda situação econômica. Seu quadro familiar consistia em que seu pai, para quem nutria carinho e apego, né, que tinha uma relação afetiva bem próxima com o pai, padece de diversas enfermidades. Sua mãe, sofredora de psicose, dona de casa, né? Não que dona de casa é psicótica, viu, gente? Mas, né, a mamãe dela era. Fator que tornava que as relações pouco afetivas. Então, com certeza tinha uma carência, né, afetiva, a senhora K deve ter dado atenção demais. E claro aí que Dora acabou percebendo algo. Um irmão, né, deixa eu ver aqui. Fator que tornava as relações pouco afetivas. Um irmão com 1 ano e meio mais velho, tia paterna, em que Freud detectou sinais de psiconeurose. Lembra já que nós falamos de questões familiares? Então, gente, olha aí, a família também tinha. E o tio paterno descrito como um solteirão hipocondríaco, né? Aquela pessoa lá. Nós vimos questões relacionadas à doença, né? Então, a paciente passou o quê? Pelas doenças habituais da infância, sem sofrer danos permanentes. Os sintomas neuróticos iniciaram-se porque a histeria é uma classificação da neurose, isso mesmo. Então, os sintomas neuróticos iniciaram-se em seus 8 anos, quando ela apresentou crônica dispneia, com ocasionais acessos agudos. Aos 12, começou a sofrer de enxaquecas e acessos de tosse que resultavam em rouquidão. A dor desapareceu 4 anos depois, enquanto a segunda queixa perdurou. Está percebendo? Então, ela foi desenvolvendo, é claro que houve uma melhora de um lado, mas outro quadro persistiu. Então, gente, olha só, com 8 anos ela começou a apresentar o quê? Quadros. Seu pai relatou a íntima amizade com o casal K e o estranhamento resultante da súbita recusa da filha de passar o verão na casa deles. É claro, né, gente? A menina tinha sido quase abusada pelo cara.
E, posteriormente, ela falou à mãe, que, por sua vez, contou ao pai. Que o motivo desta fora o quê? A proposta amorosa do Sr. K, que fizeram o quê? Um passeio no lago. Ao prestar contas, o acusado negou o fato, alegando que, conforme sabia pela esposa, Dora mostrava-se interesse por assuntos sexuais e lia livros sobre amor. Portanto, poderia ter criado a cena. O pai, ao concordar com o amigo, recusava-se a atender o pedido da filha em romper relações com o casal. Superadas as dificuldades iniciais do tratamento, Dora iniciou o quê? Os relatos a respeito da experiência traumática com o Sr. K, cena até então guardada em segredo. Vocês estão percebendo, gente? Então, tinha algo guardado em segredo, e aí ela começou o quê? A trazer a verdade. E aconteceu o quê? Na loja dele, quando se encontraram sozinhos. Teve um beijo roubado, sentiu repugnância e fugiu à rua. Desde aquele momento, sem explicar, se passou a evitar sua presença. No mais, queixou-se da permanência da sensação do toque do homem em seu tórax. Freud, então, apresenta a hipótese: o despertar do sentimento desprazeroso diante de uma oportunidade de excitação sexual seria o quê? Uma histeria. Ademais, uma vez recalcada, olha o recalque aí, a sensação do mesmo ereto sobre seu ventre. Desloca-se para a que foi adquirida. Então, vocês estão percebendo que houve uma situação traumática aqui? Houve um recalque, e com certeza esse recalque começou a aparecer em sintomas. Isso mesmo, gente, sintomas. Deixa eu ver aqui. Então, deslojou Dora da posição de cuidadora durante seus períodos enfermos. Além do mais, havia a sugestão de que tais doenças eram... Peraí, por alguma coisa? Eu acho que é essa questão de passar. Então, gente, vocês vão perceber que tem sonhos relacionados a essas questões, ó. Então, bora lá. Então, Dora da posição de cuidadora durante esses períodos enfermos. Além do mais, havia sugestões de que tais doenças eram criadas como pretexto e exploradas em proveito próprio. A partir dessa ideia, notou-se que uma vez que o Sr. K passava parte do ano viajando, ao voltar encontrava-se sua esposa adoentada, embora ela tivesse gozado de boa saúde até o dia anterior, inferindo assim que era considerada doença bem-vinda para escapar dos deveres conjugais. Logo, quando questionada sobre a duração de seus ataques, respondeu que persistiam por 3 a 6 semanas, justamente o tempo de ausências do Sr. K e da Sra. K, com os males demonstrado aversão. Então, vocês estão percebendo aqui que na ausência do casal ela apresentava melhoras? Espera aí, eu me perdi. Mas como a relação encontrava com as viagens do Sr. K, consiste o fato de perder a voz, olha só, consiste o fato de perder a voz em suas ausências, mas mantém a escrita, que utilizava na troca de cartões. A interpretação simbólica consistia em renunciar à fala, sem utilidade no momento, enquanto mantinha meio utilizando constatar o ausente. Olha aí o sintoma. Então, ela teve sonhos relacionados a essa situação. Então, no momento em que havia perspectiva de esclarecimento de um ponto obscuro da infância de Dora, ela trouxe um sonho. Ele ocorreu 3 noites sucessivas com L, o lugar no lago onde ocorria a cena com o Sr. K. E em Viena voltou a tê-lo, transcreveu seu relato. Uma casa estava em chamas, papai estava ao lado da minha cama e me acordou. Vestiu-me rapidamente, mamãe ainda queria salvar sua caixa de joias. Mas papai disse: não quero que eu e meus 2 filhos nos queimemos por causa da sua caixa de joias. Descemos a escada às pressas e logo que me vi ao lado de fora, acordei. Questionada a respeito ao que os elementos da narrativa onírica, né, que é de sonhos, remetiam, lembrou que, em L, em vez que a casa onde se acomodara não possuía para-raios, seu pai manifestou angústia diante a possibilidade de um incêndio. Outra assim informou que à tarde seguinte ao passeio no lago, recostou em um sofá e ao acordar viu o Sr. K, tal como no sonho, parado em frente a ela. O fato a levou a pedir à Sra. K uma chave que assumiu no dia seguinte a queixa... A chave que sumiu no dia seguinte ao que recebeu. Também falou que o Sr. K já havia apresentado com uma caixa de joias. Quanto ao termo, reconheci que caixa de joias é uma expressão utilizada para referir o quê, gente? Genital feminino. Então, é claro, gente, que isso aqui tinha a envolver com questões sexuais. Então, vocês percebem que houve um fato
e ela pegou fragmentos daquilo e remeteu em sonhos. Então, muitas das vezes com uma pessoa em questões de trauma, acontece isso. Ela vai ter fragmentos, porque tem alguns estudiosos falam que o sonho é o quê, gente? É como se fosse um lixo mental. Então, pode até aparecer algo que o inconsciente permite passar, mas vai vir o quê? Transfigurado. Então, não vai vir absoluto, porque a pessoa não dá conta daquilo. E pode remeter a uma outra pessoa, ou uma cena que ela vivenciou, ou algum comportamento, e ela vai misturar aquilo diante do quê? De algo que causa o quê? O desconforto. Então, o sonho, gente, é interessante a gente ficar atento ao sonho, porque o sonho, às vezes, pode sair o quê? Algo recalcado, mas de maneira transfigurada. Pessoal de casa, tá tranquilo? Sim. Tranquilo. Tá sim, tranquilo. Tranquilo, professor. Como é que é? Maria do Carmo, o que você falou? Ó, Maria do Carmo não, Fátima. Agora eu misturei as bolas. Fátima. Tranquila, professora. Isso aí. Eu queria só saber se a Carmo estava aqui na sala. Agora eu sou Maria do Carmo, agora eu sou Maria do Carmo, né? Pois é, eu tô fazendo uma salada de fruta aqui, terrível. Então, bora lá. Na sessão seguinte, Dora relatou que esquecera de contar. Todas as vezes depois de acordar, sentia cheiro de fumaça. Reconheceu que, além do elemento combinar com fogo, e com a expressão muito utilizada pelo analista, onde há fumaça, há fogo. Havia a variável de seu pai, Sr. K. e Freud serem fumantes apaixonados. Olha aí, gente. O pai era fumante, Freud era fumante e o Sr. K também era fumante. Você viu que na casa estava pegando fogo e quando ela acordava, ela sentia cheiro de fumaça. Ela sentia cheiro de... Não, é a questão que depois do sonho ela remetia a algumas questões presenciais envolvidas, entendeu? O cheiro da fumaça, por exemplo. E ela sentia esse cheiro aonde? No consultório de Freud, com o pai e com o Sr. K, que também era fumante. E assim Freud inseriu que o beijo outrora roubado lembrara da qual ela se protegia por meio de um asco que cheiraria a fumo, considerando que a transferência poderia ter ocorrido que o mesmo se repetiria com o contato com o analista. Ou seja, ela começou a associar isso aí com outras questões. Então, o segundo sonho dela. Ocorrido algumas semanas após o primeiro, sua solução culminou na interrupção da análise, transcreveu seu relato. Eu estava passeando por uma cidade que não conhecia, vendo ruas e praças que me eram estranhas. Cheguei então a uma casa onde eu morava. Fui até o meu quarto e ali encontrei uma carta da mamãe. Dizia que, como eu saíra de casa sem o conhecimento dos meus pais, ela não quisera escrever-me que papai estava doente. Agora ele morreu. E se quiser, você pode vir. Fui então para a estação e perguntei umas 100 vezes onde ficava a estação. Recebia sempre a resposta, 5 minutos. Vi depois à minha frente um bosque espesso, na qual penetrei. E ali fiz a pergunta ao homem que encontrei. Disse-me, mais 2h30. Pediu-me que o deixasse acompanhar-me. Recusei e fui sozinha. Vi a estação à minha frente e não consegui alcançá-la. Aí me veio o quê? O sentimento habitual de angústia de quando, nos sonhos, não se consegue ir adiante. Depois eu estava em casa, nesse meio tempo, tinha de ter viajado, mas nada sei sobre isso. Dirigi-me à portaria e perguntei ao porteiro por nossa casa. A criada abriu para mim e respondeu, a mamãe e os outros já estão lá no cemitério. O reconhecimento das fontes do cenário consistiu em fotos da Alemanha, presente em um pretendente que lá ocupou um posto. Demais, na noite da véspera, em meio a uma reunião doméstica, o pai requereu que fosse buscar o conhaque. Logo, Dora pediu à mãe a chave do buffet. Mas ela estava absorta na conversão e não lhe deu resposta alguma até que gritou, onde está a chave? A Freud pareceu ser equivalente ao quê? Masculino da pergunta, onde está a caixa? Porque ele fez essa interpretação, né, da questão da caixa, que é o quê, gente?
representação do órgão feminino. Portanto, seriam demandas pelos órgãos genitais. Tá vendo? É meio complexo, tá, gente? Mas é uma relação, tá vendo? Tá muito associada a uma relação sexual. Ademais, no mesmo evento, um convidado fizeram um brinde ao pai de Dora, expressando a esperança de que por muito tempo ainda ele gozasse de saúde. Nisso, reparando a expressão que tornou o rosto cansado do pai, ela compreendeu os pensamentos mórbidos que ele sufocava. Assim foi para casa, assim foi cara a atenção ao conteúdo da carta no sonho. O pai estava morto. Então, tá vendo? Devido a uma questão de um cara perguntar algo, ela já remeteu como se o pai estivesse morto. Cadê? E ela saíra da casa por onde o próprio afigura. A partir do escrito, o analista relembrou que a paciente elaborava para que os pais encontrassem, cuja interpretação da motivação consistiu em vontade de assustar o pai, que ele se afastasse do Sr. K, ou ao menos ser vingado. Então, gente, vocês percebem que o sonho está sempre atrelado a um acontecimento, a um episódio do que remete ela? Então, a questão é fazer essas interpretações, né? Vamos lá. Não sei quantas cores que tem. A interlocução, então, passou a ser conduzida de volta à sina do lago, seguida por mais um pedido de descrição minuciosa. Eis que o Sr. K fizera uma introdução que Dora, mal compreendendo do que se tratava, deu-lhe o quê? Uma bofetada no rosto e se afastou às pressas. As palavras que ele usou foram, sabe, não tenho nada com minha mulher. Naquele momento, para não tornar um encontro, ela quisera voltar para ele, o lago, contornando o lago a pé, e perguntou a um homem com quem cruzou que distância ficava. Ante a resposta, às 2h30, desistiu dessa intenção e voltou em busca do barco, que partiu logo depois. Então, assumiu que o bosque do sonho era muito parecido com a orla do lago na qual se desenrolara a cena. Justamente um bosque denso que ela vira na véspera, num quadro de exposição sucessionista. Ao fundo da pintura havia o que? Ninfas. Nesse ponto, Freud apresentou mais uma hipótese. Estação, literalmente, pátio de ferrovia. Cemitério, literalmente, pátio do paz. Lembraram numa palavra similar na formação do vestíbulo, literalmente, pátio. Isso aqui é muito da deles, tá, gente? Termo anatômico para designar o quê? Uma região específica da genitália feminina, tá vendo? Muito relacionado ao sexual. Com acréscimo de ninfas, vocabulário que denomina o quê? Pequenos lábios da vulva. Fecha-se a interpretação de que o sonho consistia em quê? Em criar uma fantasia de defloração. Pois é, mas as questões do Freud chegou a levantar essas questões, que tudo era muito à base do sexual. Ainda mais quando ele introduz aí a questão do complexo de Édipo, porque ele fala que há um amor, né, do filho pela mãe, o filho também se apaixona para a mãe, onde o pai tem que vir e barrar. A menina, sim, a menina apaixona pelo pai, e a mãe tem que posicionar e falar assim, o amor do seu pai é mim, é meu. Ok? Cabuloso. Então, assim, gente, tem algumas coisas que é meio assim, mas assim, a questão é focar nos sintomas, né, que vocês perceberam, e da questão que, às vezes, ela passava por uma cena e aquilo vinha transfigurado em sonhos que relacionava também com aquilo que tinha acontecido de traumático. Você viu o teor sexual? Eu também confesso que eu ia ter que rebolar para achar aí uma caixinha para relacionar. Hã? Então, ela ficou uns tempos com o Freud, né? E aí ela teve as crises histéricas. Ela foi uma das primeiras pacientes que Freud tentou estudar. Então, foi muito novo com Dora. Foi muito novo. Foi a primeira paciente que ele começou a estudar com caso de histeria. No tanto que depois de 4 anos que ele foi publicar, né, a carta. Que a maioria os contos de Freud, gente, eram cartas que ele trocava com os estudiosos, com os amigos dele, entendeu? Que aí virou a coleção, né, do Freud. E aí tem
Essa interpretação de sonhos, se vocês tiverem interesse de entender um pouco mais essa questão dos sonhos, é interessante, mas é um pouco complexo, mas dá para ir. Tá? Tá cansativo ainda? Vocês querem que continue? Vocês querem que volte para o conteúdo? Vocês querem que compartilhe com vocês? Como é que tá? Pessoal de casa, vocês estão aí? Vocês me abandonaram? Caiu o Ibope, 23 pessoas. Eu tô aqui. Professora, eu confesso que eu tô quase indo, viu? Que isso? Então, vou continuar com o conteúdo e eu disponibilizo o caso para vocês. Mas o que eu quis trazer... Ai, eu tô quase dormindo aqui, professora. Desculpa, não é parar nada de- com a matéria, não. É que eu tô com sono mesmo. Pô, mas também já é o quê? Tá cedo, gente! Que isso? Ó, Ô, Fora professora, pra eu sou poder, acostumada a professor. dormir 8h30. Quando acabava a aula de 8h30, se acabava a aula, mas eu agora no tem que se cama. adaptar à nova realidade. Agora nossas aulas não Tem vai ter hora para 8h30. poder hoje, professor. Até às 10 só, tá? Mas eu termino faltando uns 15 minutinhos, tá bom? Para vocês sobreviverem. Ok? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou compartilhar o caso clínico, né? O resumo, lá no grupo também, tá? Mas assim, deu para vocês perceberem um pouquinho, muito do que nós estamos discutindo aqui, da questão da histeria? Você viu a perda da voz? Ficava rouca. Isso, que só conseguia escrever expressão só através de cartas. Isso. Justamente, ela quando o casal se ausentava, ela apresentava uma melhora, né? E provavelmente a criação aí dos sintomas era o quê, gente? Para se distanciar do isso, que era o quê? O conflito para ela. Pois é. Pessoal de casa, quer falar alguma coisa? Então, vamos para a aula, então. Eu vou compartilhar com vocês, ok? Deixa eu ver, nós temos aqui 22 pessoas. Isso, Maria de Fátima está aqui. Meu corpo está aqui. Jéssica, traz a alma também, traz a consciência, traz todo mundo junto. A Maria do Carmo falou assim, Jéssica, para você trazer o café, tá? Traz o café aí. Então, bora. Eu vou compartilhar lá com vocês, mas isso aqui, gente, só de curiosidade, tá? Não vai cair na prova, mas é só de curiosidade para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a histeria, ok? O caso, ele é muito extenso, eu peguei um resumo. Então, imagina o caso, onde Freud conta no mínimo os detalhes. Nossa, será que existe o resumo do resumo? Pessoal de casa tá aí? Tranquilo? Sobrevivendo? Firme e forte? Estamos fortes na luta. Só a Maria de Professor, Fátima que responde, e o Marcos. O restante está tudo... eu tô Eu acho aqui, que o pessoal professor. deixa o celular na sala e acha Eu tô aqui. aqui. Eu tô aqui também, professora, tá? Eu tô aqui vivinha da Silva. Também. Não. Eu também confio. O CID-10 o CID-10 corresponde. Isso. Aí tem a nomenclatura, isso. Pra você ter ideia, tem empresas que pesquisam o CID. Por quê? Exames trocados, exames comprados, o CID nunca corresponde àquilo que está escrito. Então, mas aqui na Praça 7 rola isso, tá? O CID nunca corresponde. Isso. Então, fica atento, viu, gente? Então, vamos lá. Nós estamos falando de quem? Da histeria, né? Então, gente, a perda do controle da histeria foi o quê? Anteriormente denominada histeria da conversão, que atualmente prefere-se como conversão de dissociação pela CID-10, né? Houve o quê? Atualização. Para os fenômenos onde o indivíduo fica repentinamente desassociado aos estímulos. Acho que eu falei isso aqui, né? Então, trata o quê? De uma expressão de um conflito, né, com a necessidade psicológica, onde os sintomas da perturbação não são voluntariamente produzidos, porque é algo do inconsciente. Isso mesmo, Rayane. Produzidos não podem ser explicados. Após o quê, gente? Uma investigação apropriada. É aquilo que eu falei. Então, a gente tem que entender a situação, o caso clínico, a história do paciente, para a gente identificar a doença.
Então, gente, na doença psicossomática, aí a gente mudou, né, o clima. Estamos falando da psicossomática agora, hein? Então, pessoal de casa, ó, psicossomática. Então, na doença psicossomática, existe o quê? De fato, alteração orgânica. Esse aqui é o quê? É aula 6, parte 3. Então, na doença psicossomática, existe o quê? De fato, alterações orgânicas, embora seja desencadeada e determinadas ou agravadas por razões emocionais. Só que, na doença psicossomática, gente, o sistema nervoso autônomo é que seria mais atingido. Alguns atores aceitam a ideia de que, na doença psicossomática, o afeto seria suprimido devido a uma dificuldade para reconhecer e verbalizar sentimentos e emoções. Que é o quê? A lexitimia. Que é a dificuldade para reconhecer e verbalizar sentimentos e emoções. Então, esse afeto seria suprimido por alguma dificuldade. Ok? Como, por exemplo, enxaqueca, síndrome do intestino irritado, alergias alimentares ou respiratória ou de pele. Vocês já viram pessoas com alergia de pele? E falar assim, ah, minha doença é psicossomática? É, alergia de pele. Né? Como a gente comentou da psoríase, não foi? Gastrite, por quê? Muitas das vezes é uma gastrite nervosa, impotência sexual, infertilidade também. Entanto que algumas mulheres que são vistas como inférteis, né, depois que ela faz o tratamento, elas conseguem engravidar. Pessoal de casa, tranquilo? Tranquilo. Hello, hello, Tranquilo. hello. Isso, Tranquilo. gente. Tranquilo, gente. Isso. Ô, Tranquilo. professora, deixa eu te perguntar. Todo mundo, então, vamos supor, um exemplo, todo mundo que tem gastrite, então, tem esse negócio aí, psicossomático? Nem todos, tá? Porque às vezes pode ser de ordem orgânica mesmo. Igual, suponhamos, uma pessoa que bebe muita coisa ácida, aquela coisa toda, fica muito tempo sem se alimentar, aumenta a produção de ácido gástrico, então acaba corroendo as paredes do intestino. Mas também existe causas emocionais também, ok? Entendi, mas aí no caso, vamos supor, da gastrite nervosa, seria da Isso, a gastrite psicossomática. nervosa, sim. Ah, tá. Entendi, obrigada. Jaqueline está contando um caso. Uhum. Úlcera. Úlcera. A Jaqueline está contando um caso de uma menina aqui que ela apresentava, né, esses casos de gastrite nervosa que tinha que ir para o hospital tratar. E ela era novinha. E o médico alertou que se não fosse cuidado, poderia se transformar em uma úlcera. Então, gente, é começar a perceber, tá? Essas questões aí. Pô, se é de causa orgânica, então vamos trabalhar. É questão de alimentação, está se alimentando no horário certo? Intolerância à lactose, né? Tem pessoas que têm intolerância à lactose, mas não é intolerância, não chega a ser a lactose mesmo, mas é questões emocionais. E apresenta uma sensibilidade a alguns alimentos, olha lá, ó, alergias alimentares. Pra vocês terem ideia, teve uma época que eu estava numa empresa que eu estava andando tão estressada que eu apresentei esse quadro aí de intolerância à lactose. Professora, boa noite, tudo bom? Tudo bom. Não. É, né? Que eu vou escutar só quando der mesmo, né? Vocês estão ainda copiando? Pessoal, eu tô guardando aqui que o pessoal tá copiando, tá?
Ô, gente, por que vocês é tão bonitinhos assim dentro de sala e em casa vocês ficam tudo largadão? Que coisa é essa? O pessoal tá falando. O pessoal tá falando aqui que daqui eles estão copiando bonitinho, em casa não tá conseguindo copiar. Ô, gente, mas em casa é a mesma aula. Eu dou tempo. Sério mesmo? Os meninos estão falando aqui que é totalmente diferente, né? Tá dentro de sala, porque tem mais ânimo para copiar, né? Parece que absorver o conteúdo é melhor. Não sei, né? Mas o pessoal de casa, se vocês também quiserem falar para a professora, estou copiando, professora, preciso tirar dúvida, por favor, tá? Vocês têm que me falar, porque a nossa interação é meio líquida, né? Sem consistência. É online, tá bom? Mas isso não impede aí de vocês falar, professora, peraí, não entendi, volta, professora, você está falando muito rápido. Vocês perceberam que toda vez que um aluno aqui, né, comenta algo, eu tento passar para vocês, tá? Então, se eu ficar meio silenciosa, é porque eu estou escutando um aluno e passando, e depois eu passo para vocês a dúvida. Ok, pessoal de casa? Ok. Ok, professor. Quem está deitado, levante a mão. Quem está deitado, levante a mão. Eu? Que coisa, hein? Eu não, Gente. vou deitar só amanhã. Eita, só amanhã. Ô, gente, tem que Só, professor. ficar sentado, gente. Esse negócio de ficar deitado aí não dá certo. Não, vocês pegar outros cochilão. Sabe, assim eu vou ficar também até amanhã. Não dá para dormir, não. Depois, você sabe que aqui, ó, depois vai ter gente utilizando minhas aulas para dormir, viu? Vai escutar a minha voz. Estou com insônia. Peraí, deixa eu escutar a voz da professora. E ó, carinho. Pode passar? Eu tô com insônia. Não, peraí, professora, eu tô copiando. eu tô com insônia, eu vou colocar na aula da professora, aí eu consigo dormir. Melhor que barulho de chuva. Pois é. Estão vendo? Ai, professora, não fala em dormir, não, que eu não sei o que é dormir direito. Então continua acordado, viu, Alan? Não dorme, não. Mantenha acordado. Você precisa. Foca na aula. Foca na aula. Tá? Fica aí. Como é que é, ô Leandro? O Leandro falou que eu sou 10. Eu fechei, eu passei no grau. Ô, gente, depois eu gosto de feedback, tá? Vocês podem mandar para mim. Se quiser detonar, pode detonar também. Eu estou aberta a melhorias. Tem classificação? Sério? Gente, eu não sabia desse detalhe. O pessoal está comentando aqui. Gente, o pessoal está comentando aqui que no portal tem como classificar o professor, né? Que é só bom, não que isso que é lá. Ruim. Sejam carinhosos. É no final da tá? matéria. Vocês não precisam, é claro que vocês não precisam mentir. Mas sejam carinhosos, lembra da nossa aula, saúde mental, viu? Cuidado para vocês não afetar minha saúde mental. Tô brincando, viu, gente? Ok, mas essa é nova, eu não sabia dessa classificação. Aí vocês marcam lá, né? Excelente, bom, regular. Não, mas quando finalizar a aula, vocês podem mandar uma mensagem no privado. Professora, detestei sua aula, você fala demais, você brinca demais. Não, professora, gostei de sua aula, você é muito legal. Tá? Eu gosto disso. Ô, professora, acho que você vai ser a primeira professora a ganhar excelente de todos os alunos. Gente, sério? Nossa, eu fico tão feliz.
Olha, tira um print e me manda. Eu quero ter certeza. Aí, ó, vocês não estão tirando print dos meus slides? Eu quero print da votação, tá? Aí é comprando voto, né? Igual lá, vota em mim, então tira o print. Bora, vocês já acabaram de copiar? Então, bora lá, gente. Tá